O homem já vai pouco a médico. A gente vê uns dados muito curiosos que Verdade. 70% dos homens só vão a médico acompanhado das mulheres ou dos filhos. 70% aqui no Brasil. Maluco mesmo. É uma loucura isso. Agora, um número bem menor de psicólogos, psiquiatras ou psicanalistas, agora eu não lembro qual dos psis, homens. E ainda tem muito na cabeça do homem que ir no psicólogo é coisa de maluco, Ou de fraco. ou de fraco, de viado, eu não vou e tal. E tem essa coisa de quanto que o homem talvez se sinta mais à vontade de se abrir, de conversar com outro homem. Você, por exemplo, é mulher ou homem? É homem, o meu é homem. Mas eu acho que, nesse sentido, a série ajuda muito a desmistificar, assim, porque tá ali um terapeuta humano com seus problemas. O Caio Baroni, que eu faço, ele é um cara que tá quebrado, assim, ele tem um monte de drama pessoal que ele tá vivendo. E a gente entende isso quando ele vai na supervisora e ele conta o que ele tá passando e tal. Então, tem muita gente, assim, que me escreve e fala assim, cara, obrigado, não tinha ideia do que era uma terapia. Como é que é o processo, o que você faz? Muita gente não sabe o que é fazer análise. Quer sentar e falar das suas coisas, da sua vida. Um amigo falou, mas eu não preciso de análise, eu fico pensando sozinho em casa e isso pra mim é análise. Isso Mas funciona? Isso pode ser, né? trocar uma ideia com um amigo, Psicanálise é diferente. É muito diferente. Todo mundo pode fazer psicanálise. O que é a psicanálise? Qualquer sujeito na história da sua vida, do seu desenvolvimento, você vai configurando uma estrutura psíquica que vai determinar o modo como você reage ao mundo. Como você lida com relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos e tal. E tem determinadas configurações que se formam inconscientemente, são processos inconscientes, que às vezes produzem muito sofrimento no modo como a pessoa reage ao mundo. E a análise, na minha experiência, assim, como estudioso de psicanálise e como também analisando, para mim o que a análise mais opera, sim, eu chamaria de uma espécie de distanciamento entre o sujeito e o que a psicanálise chama da sua fantasia, que é a sua estrutura psíquica. Perfeito. Aí você muda de gênero, assim, você sai do drama e passa um pouco para a comédia, assim, você se vê um pouquinho, você consegue se distanciar da sua estrutura, e aí você não está o tempo todo afogado nela. Eu acho que, em geral, assim, o que leva as pessoas... Todo mundo pode fazer uma análise, acho que uma análise beneficia qualquer pessoa, mas nem todo mundo procura uma análise, em parte por essas razões que você falou, mas em parte também porque eu acho que, em geral, as pessoas procuram uma análise quando a angústia passou do nariz. Muita gente não tem acesso, né? Financeiro. Muita gente não tem acesso. É importante também observar assim, que existem espaços sociais de psicanálise pública gratuita. Isso é um assunto. Tem um grande amigo meu aqui de São Paulo, por exemplo, que é o Thales Absaber, que é um grande psicanalista e coordena um espaço de psicanálise para pessoas que não têm dinheiro para pagar. E, aliás, isso, pegando até esse gancho, algumas pessoas também me falam sobre isso, e é uma coisa que já está no meu radar para a próxima temporada. Assim, eu já pus numa cena lá, eu falando para uns meninos que o personagem atende também para quem não pode pagar. E isso está totalmente no radar, porque é fundamental mostrar esse outro lado também, entendeu? De quem não pode, não tem aquele dinheiro para atender e para se autoconhecer. Para se tratar, né? E está muito no meu radar como uma coisa fundamental na próxima temporada, vai ter. Mas é muito diferente quando dizem assim, eu penso em casa. Eu acho que não é uma forma de análise, não tem nada a ver com análise isso. Acho que a análise tem muito a ver com você falar, com você soltar o que você pensa. Até porque pra você ouvir o que você falou. Muito, aí que você elabora. Mas muito. Lembro muitas vezes eu em clínica ali falando e falando, olha o que eu estou dizendo. Olha, porque essas elaborações das quais o Francisco estavam falando, às vezes você envereda para um lugar muito errado e cria calos psicológicos ali que você fica numa fantasia, uma coisa que não existe. Quando você fala, quando você solta, você vai quase que construindo, derrubando um monte de coisa e reconstruindo as coisas. Eu acho, e sou categórico ao dizer que
Análise é fundamental, eu acho, para qualquer pessoa, assim. Tem gente que fala que não precisa, eu discordo. Acho que todo mundo merecia. Merecia. E também não acredito em alta de análise. Eu tive alta. Teve alta. Se não alta, a gente fala que tem alta. Eu acredito mais em baixo. Alta que seria parar de... Não, eu... Resolvi. Mas tem profissionais que dão alta. Eu não Você acha entendo que o é que uma coisa Não, existe um- contínua, Eu acho que é uma coisa contínua. Pô, eu, por exemplo, eu faço desde os 9 anos de idade, eu faço análise, de verdade. Já fiz a vida inteira. Um sommelier. Mas aí é mais legal, que é igual uma arte marcial, você vai ganhando E você trocou? faixa. Teve Troquei, alguns? fui trocando. Inclusive, meu último, Eduardo Rosenthal, acabou de falecer, sujeito que eu amava demais, o meu último. E eu acho que assim, você vai aprendendo, você vai ficando mais sofisticado, você vai... Mas é uma coisa que não tem fim. Você pode dar uma parada, ficar uns meses, um ano, mas volta. Eu acho até, João, tentando conciliar, porque existe a expressão fim de análise. Na tradição Freud e Lacan, fala-se em fim de análise. Mas Esse o que seria... Freud é um babaca. Freud é um Esse cuzão. não sabe de porra nenhuma. O que seria o fim da análise? O fim da análise não é a cura no sentido de uma gripe ou de uma doença com processo bioquímico. O fim de uma análise seria muito antes daquilo que eu estava falando antes, que é a consciência do sujeito, da sua estrutura psíquica e a capacidade de tomar um distanciamento dela. Ela vai continuar existindo. Não é que você vai conseguir refundar a sua estrutura psíquica, você vai continuar sendo mais ou menos aquele sujeito com aquela estrutura, só que você não fica completamente refém daquela estrutura, já sabe. Lá vem minha estrutura. Você ganha ferramentas. Você ganha ferramenta, você fica um pouco ator de si ferramenta, mas a mesmo. nossa mente é argilosa. Ela sabe nos enganar. Ela sabe nos... ele aprendeu por aqui a se distanciar. Vou pra cá. E vou pegar ele. Pra te E testar. pega. Por conta desse nosso papo de hoje, por conta da sessão de terapia, hoje eu marquei para retomar a minha análise. Tá maluco? Maneiro. Tá maluco? Tô maluco. E tem uma coisa, a gente estava falando, essa coisa de encontrar a pessoa, também tem isso. Encontrar a pessoa, o analista, que funcione para você. Sim. Porque às vezes a pessoa vai e não gosta, fala, análise não serve para mim. Essa coisa de não funciona. Não, É um calma. casamento, é igual casamento. Exatamente, você tem que encontrar aquela pessoa. Às vezes é isso. Mais um casamento. Mais um. Porque às vezes pode ser com o homem e mulher, por exemplo, é uma boa definição, assim, com pessoas mulheres que sentem mais à vontade falando com mulheres ou com homens e vice-versa, enfim, isso faz total diferença. Eu, por exemplo, eu fiz análise com uma mulher durante muito tempo, foi ótima, não sei nem porque trocamos, preciso de análise para definir isso. E aí depois fui procurar de novo uma pessoa, me indicaram um cara. Cheguei, sentei, o cara veio conversar comigo. Tudo bem, tudo. Então fala um pouco de você. Eu comecei a falar, ele falou, qual é o teu signo? É o meu signo? Eu falei, eu sou câncer. Ele, dá teus dados, vou fazer um mapa astral agora pra você. Que maneiro, gostei desse aí. Eu odiei, eu falei, eu gostei. Eu não acredito em nada disso. Eu também não. Falando Esse isso. cara aí Ele, ia você me vai ver, perder. te fala muita coisa, mas me perdeu imediatamente. Já ia achar esse cara divertido. Não, porque você fala assim, tô angustiado, fala, teu retorno de Saturno. Porra. Exatamente. Aí Agora, isso que você falou de não funciona para mim, uma coisa interessante da análise, né, Celta? Eu, por exemplo, o meu primeiro analista, logo que eu o conheci, assim, eu tive muita dificuldade porque eu achava que ele não me tratava suficientemente bem. Mas isso acontece com todos, né? Com todo mundo que tem um traço de abandono, de demanda amorosa, de reconhecimento muito... Ei! Fala assim Então, de mim, não. aquilo dali já era a análise. É, claro. E é interessante porque, na verdade, o seu modo de se relacionar com o mundo, ele entra todo no processo analítico. Então, ele já está, né? Eu tenho espaço ali que eu tenho uma história muito parecida com o Eduardo, que foi maravilhosa, que eu cheguei primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, falando coisas interessantíssimas que eu achava que, na verdade, era minha rejeição complexa. E aí, uma vez, ele falou, João, relaxa, você não precisa me seduzir. Fica tranquilo, fala aí na boa. E eu lembro que a procura de ser especial para ele era uma coisa que durou 1 ano de análise. Tenho uma dúvida Pergunta. extremamente leigo. Vai. Análise, terapia, mesma coisa.
Cara, Não. diferente, Existem muitas terapias, né? Formas. Nem psicologia e psicanálise é exatamente a mesma coisa, né? O que a gente está falando aqui é mais de psicanálise, né? A psicanálise é o campo de conhecimento cuja premissa é o inconsciente. A psicanálise ela é fundada por Freud quando Freud, vamos chamar assim, que é um termo já controverso, descobre o inconsciente. E o inconsciente, o Fábio há pouco usou uma expressão que eu achei muito feliz, que o que está em jogo na análise é você sair de si. O inconsciente é, por definição, uma dimensão do seu psiquismo que você não conhece. Então, dentro do sujeito que você é, tem toda uma dimensão que determina o seu modo de reagir e sentir no mundo que você não conhece. A psicanálise é uma técnica que faz aflorar naquele ambiente controlado essa dimensão sua que você não conhece, que é o inconsciente. É uma técnica para esse inconsciente vir à tona e ser identificado e aí você poder se deslocar dele. Saquei. Esse modo de condução, então, faz toda a diferença. Faz, né? É por isso que é diferente. Você não acha que alguém que fala sozinho não consegue? Não é a mesma coisa. não é a mesma coisa, porque você precisa do interlocutor ali. Às vezes ele não fala nada, né? Tem várias linhas de psicanálise, mas tem vários estilos de psicanalista, mas tem uns que não falam nada, que te deixam. Aquela coisa que o Fábio falou de quando a gente conversa com alguém e a pessoa fica só te olhando assim, você começa a mudar de opinião, você pensa direito. Tem uns caras que só te deixam ir. E vai. Estão lhe espelhando, né? E aí, te dando ferramentas para você mesmo isso, sacando. E uma hora te aponta. Mas isso aqui você acha assim mesmo? É muito difícil um psicanalista falar isso está errado, isso está certo. Um negócio que eu acho comovente, assim, quando você vai lá e puxa um assunto X, ele fala, mas isso tem a ver com aquilo que você falou. Em 1912. Que aconteceu com você na infância, daquele episódio que você fala... Ele tá atento. Ele ouviu. Ele me ouviu mesmo. Assim, tudo bem, dá anotações, que também são importantes, e deve ter, mas assim, tá atento. Isso é bonito, isso é bonito, cara. Porque não dá um só... conforto, assim, de estar ali, com um profissional. Assim, é diferente de você trocar uma ideia com um amigo, é muito importante. Mas eu tenho essa fala na série, assim, a psicanálise não substitui os amigos e vice-versa. Se conhecer é muito importante. Não só é importante você falar e você ouvir o que você está falando, mas ter alguém na sua frente é muito diferente de você falar uma coisa que é muito sua, por exemplo, pessoal, para você no espelho e para uma outra pessoa que está te ouvindo. Também tem essa outra camada que é, eu tô com outro ser humano aqui, eu tô contando para ele uma coisa, um pensamento, uma percepção, e às vezes eu, na análise, por exemplo, ia falando, aí uma hora eu falava alguma frase, foi engraçado que minha mãe falou isso. Ela, então, vamos parar aqui. E aí, parou num ponto aí que... Por que será que eu parei? Será que é para isso ficar na minha Ele tinha que ir na feira. E já aconteceu, deu parar também. Assim, metade da sessão aconteceu um insight, algo comovente, alguma descoberta, assim, uma sacação, e que eu falei, eu posso parar aqui e ir embora? Ele falou, claro. Eu falei, porque eu quero ir com isso. Eu quero isso vivo, assim. Também já aconteceu. É um lugar... Para, mas eu vou cobrar o mesmo tanto, viu? Não dá, velho. Esses caras não dá. Olha só, é um lugar onde você pode ser frágil. A gente pode ser frágil em muito pouco lugar, né? É um ambiente controlado onde você pode ser frágil. E não é também só um lugar para você ir lá e descobrir as suas fraquezas, descobrir também as suas forças. Claro. Descobrir as suas Mas capacidades. muitas vezes através das suas fraquezas, que você não fala. Porque aqui a gente só fala de vitória, né? Essa conversa não terminou não, minha gente. Comentando aqui embaixo, você também entra no papo. Curtindo, compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe, né? Ele avisa quando um vídeo novo vai estar no ar. Você quer também? Então se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.